Olá, meus amigos e minhas amigas que acompanham o nosso canal Albarelli de Castro, o canal que traz dicas importantes para você que faz atividade de motorista de aplicativo em tempo parcial ou integral. Gente, a conversa de hoje é sobre humildade e orgulho. É muito importante que você consiga definir de forma correta o que é uma atitude orgulhosa, o que é uma atitude de humildade. E antes de começar a olhar para a vida dos outros, julgar os outros, antes de começar a fazer esse exercício de olhar para as pessoas e começar a classificar, essa aqui é orgulhosa, essa aqui é humilde, essa aqui é humilde e pensa que é orgulhosa, essa aqui é orgulhosa e pensa que é humilde. Antes de mais nada, passe a se analisar. A mudança começa em você. O mais importante é que você tenha consciência daquilo que você está fazendo. Então não te preocupa em estar julgando os outros. Primeiro, procure entender onde você está se encaixando. Será que de fato você está sendo uma pessoa humilde? Será que você está sendo uma pessoa orgulhosa? Vamos pensar na seguinte situação. Quando você imagina uma pessoa orgulhosa, você vê aquela pessoa toda muito bem vestida, com uma ótima situação financeira. Geralmente a pessoa que é orgulhosa, ela está ali naquele pedestal. E aí você pensa agora numa pessoa humilde. Você vai imaginar aquela pessoa com roupas simples, muitas das vezes aquela roupa surrada, aquela pessoa que não tem nem condições de comprar uma camisa, uma calça, uma bermuda em uma loja, sempre pegando roupas que são doadas por outras pessoas, usando aquele chinelo velho, nunca tem um sapato, sempre está se alimentando de forma muito precária. Então, muitas das vezes, esta é a visão da pessoa humilde. E é justamente isso que nós vamos discutir hoje. É importante que você tenha em mente que humildade, e nós vamos focar muito na humildade para que você entenda o outro lado, que é o lado do orgulho. Ser humilde é você estar predisposto, estar pronto a aprender aquilo que você não sabe para conseguir uma melhoria, para conseguir uma mudança para melhor. Isso é humildade. É muito importante que você tome o comportamento de que você não sabe tudo, você não conhece tudo. Existem pessoas que têm uma experiência muito vasta dentro da mesma atividade que muitas das vezes desenvolvemos. Às vezes essa pessoa, ela tem até um tempo menor de atividade que você tem. Mas em uma conversa, ela de repente fala para você: olha, presta atenção nesse ponto. Será que você não acha interessante mudar nesse aspecto? Eu vou falar de algo que eu vivi na minha profissão como educador. Eu agia de uma certa maneira em sala de aula que eu achava que estava certo, era bastante rígido, em algumas vezes agia até mesmo de forma grosseira com os estudantes, quando eles não estavam fazendo o que eu queria, o que eu precisava naquele determinado momento na minha sala de aula. E eu trabalhava em um curso pré-vestibular, em uma oportunidade, um colega de trabalho mais novo, com um tempo muito menor de experiência, me chamou e me falou o seguinte: e Rafael, tu já viste quantas pessoas saem da tua aula no momento em que ela vai começar? Você já viu o número de pessoas que estão saindo quando você está entrando em sala? Eu falei para este professor: sim, eu percebi, mas quem estão perdendo? Quem está perdendo aqui? Eles estão perdendo. Eu não estou perdendo. Eu já sou um professor. Eu já tenho a minha profissão. Eles precisam passar no vestibular.
Então, eles têm que se encaixar naquilo que eu estou oferecendo. Olha que posicionamento orgulhoso. Era orgulho? Então eu dizia, eles têm que ser humildes e procurar se encaixar naquilo que eu estou proporcionando, porque eu tenho o conhecimento. Eles estão dependendo muito de mim, do que eu estou trazendo de informação. Eu te pergunto, será que tem um posicionamento mais orgulhoso do que esse? Arrogante? Muitas das vezes, gente, o teu orgulho, ele te leva à arrogância. Ele te leva à arrogância. Então perceba, uma pessoa, um professor com menos tempo de experiência em sala de aula, chegou comigo e falou, cara, eu acho que está na hora de você mudar. Eu acho que está na hora de você repensar a sua atitude na sala de aula. Num primeiro momento eu não mostrei chateação, mas me mostrei resistente àquela ideia. Mas eu comecei a refletir. Eu comecei a prestar atenção. Na próxima semana, será que pessoas vão realmente sair da minha sala em número grande? E elas estavam saindo em número grande. Era uma sala com mais de 250 estudantes. Imagine, você entra, 25, 30 estudantes saem. É um número grande, gente. É um número grande. E isso estava prejudicando o meu trabalho. Mas existiam também professores que falavam assim, não, tem que ser dessa forma. Eles têm que te respeitar. Eles têm que entender que que eles que estão precisando. E muitas das vezes, pessoas estão do teu lado, influenciando, te incentivando a fazer aquilo que é o pior para você. Potencializando aquilo que não é bacana. Potencializando aquela atitude que te prejudica. E eu passei a prestar atenção naquilo que aquele professor me falou. E comecei a mudar. Comecei a ser mais compreensível, mais agradável em sala de aula. E o que era engraçado e ao mesmo tempo triste é que, na verdade, fora da sala de aula, eu era uma pessoa alegre, extrovertida, brincalhona. E esse professor falou assim para mim, deixa eu assistir a tua aula. Eu posso assistir a tua aula? Eu falei, pode, claro, você é meu amigo, você pode assistir. Ele entrou em sala, ficou 10, 15 minutos e saiu. Quando a aula encerrou, ele me chamou e falou assim, eu já entendi o porquê que estudantes saem da sua aula. E me fez a seguinte pergunta, por que você muda em sala de aula? Por que você não é aquela mesma pessoa que brinca, acha graça, que você é lá fora? Por que que essa pessoa fica lá fora e que ela não entra? Vocês querem que eu fale para vocês o porquê que essa pessoa não entrava? Orgulho. Orgulho. É você entrar em sala de aula e achar que você está acima, que você está ali num pedestal de conhecimento, a chamada Torre de Marfim, e que você tem que ser, as pessoas têm que lhe buscar. Na verdade, meu posicionamento era esse. Eu podia até achar que não estava agindo dessa maneira, mas a realidade era essa. Mudei, comecei a sorrir mais na sala de aula, a dialogar um pouco mais com os estudantes, a compreender no momento em que não era para aquele estudante estar pegando em um celular, entender que não era aquele momento
de estar tendo aquela conversa paralela e entender que era um adolescente, entender que estava longe ainda de ter a maturidade que eu já tinha ou deveria ter. E a minha aula começou a ficar mais leve, a minha aula começou a ficar mais fluida, cada vez menos pessoas saíam quando eu entrava em sala de aula. Mas se realmente eu não tivesse sido humilde, eu garanto para vocês que nem mesmo o canal no YouTube eu teria feito. Não teria feito. Eu não seria de forma alguma o profissional que eu sou hoje. Existem estudantes que eu tenho contato, que foram meus estudantes no ensino fundamental, na época que não era nem 6º ano, 7º ano, era uma outra nomenclatura, era aquele 5ª série, 6ª série, 7ª série, e que são meus amigos até hoje, que eu tenho contato no WhatsApp, que se eu mandar um oi, bom dia, tudo bem? A pessoa em questão de minutos responde, oi professor, tudo bem? Como é que o senhor tá? E pessoas que já passaram pela universidade falam para mim, professor, saudade das suas aulas. Mas essas pessoas, elas têm saudades daquele professor que resolveu mudar, daquele professor que realmente parou para refletir. Então seja humilde. Não é porque a outra pessoa tem um tempo menor de experiência que ela não vai, muitas das vezes, te fazer olhar para aquele ponto que você está precisando mudar, para aquele ajuste que está faltando. Percebam a situação. Eu não precisei me tornar uma pessoa que eu não era. Eu precisei apenas levar a pessoa que eu não estava levando para dentro de sala de aula, por uma questão de orgulho. Então seja humilde, aceite mudanças, aceite a opinião de outras pessoas que realmente está te levando para um melhor ponto. Muito cuidado com a opinião de pessoas que vão potencializar aquilo que você tem naquele momento de pior, aquilo que você tem de negativo. Existem pessoas que não vão potencializar a tua humildade, vão potencializar o teu orgulho, vão potencializar a tua arrogância. Rafael, a culpa é dos outros, não, a culpa é sua. A culpa é sua, a humildade é sua, a arrogância é sua, o orgulho é seu. É por isso que é importante você ter muito cuidado em escolher as pessoas que realmente estão próximas de você, porque elas vão te influenciar. Rafael, parece papo de coaching isso. Isso é uma escolha sua, você que vai determinar se esse conteúdo vai fazer ou não diferença na tua vida. Não sou eu. Mas será que eu estou aqui potencializando o teu orgulho? Será que eu estou aqui potencializando a tua arrogância? Ou será que eu estou aqui para potencializar a tua humildade? E todos os lucros que a humildade vão te trazer. Todos os lucros que ela vai te trazer. Que não são poucos. Porque quando você reconhece, eu não sei isso, eu preciso aprender para ser melhor, você está sendo humilde. Isso é ser humilde. E você só tem a ganhar. E eu te garanto que a partir do momento que eu decidi ser muito mais humilde do que orgulhoso, eu comecei a passar por uma transformação muito grande na minha vida, nos mais variados setores. Não é aquele papo de
O que importa é só a minha mudança, meu desenvolvimento pessoal. Não, meu amigo, minha amiga, desenvolvimento pessoal sem melhoria financeira é incompleto. É incompleto. Então, a minha mudança, a busca por ser mais humilde e menos orgulhoso, me trouxe muito, mas muito lucro mesmo. Rafael, então quer dizer que deixar de ser mais orgulhoso e ser mais humilde te trouxe dinheiro? Me trouxe dinheiro. E sempre me traz mais dinheiro. Porque eu sempre estou predisposto a aprender. Eu sou uma pessoa ensinável. Tem gente que, quando entra em um nível superior, acha que só tem a ensinar. Esse é um erro muito grande. Você tem sim a aprender. E muito cuidado, muito cuidado com isso, porque infelizmente tem muita gente que está no ensino superior e que vão te ensinar a ser orgulhosos e arrogantes. A humildade às vezes passa longe. Então tenha cuidado com isso. Tenha muito cuidado. Então, o recado é esse. Busque a humildade de forma correta, de forma consciente e entenda o que é humildade. Gente, um grande abraço. A gente volta numa próxima oportunidade trazendo temas interessantes para você que desenvolve essa atividade de motorista de aplicativo e também para você que desenvolve outras atividades. Um grande abraço.